Boa noite a todos. Então vamos dar início a mais uma noite de esclarecimento, uma noite de busca pelo conhecimento que nos liberta daquilo que muitas vezes nós nos prendemos e precisamos de esclarecimento para que a gente possa se libertar e caminhar com mais firmeza, e isso a doutrina espírita nos oferece com muita propriedade. Então, antes de darmos início à tarefa da noite, nós temos alguns recadinhos. Eu vou começar hoje do final para o começo. Eu sempre deixo para falar do livro Fundamentos da Doutrina Espírita no final, mas hoje eu vou falar no início. Como nós sempre divulgamos aqui, esse livro é um oferecimento da USE Piracicaba, com o objetivo de esclarecer as pessoas a respeito dos fundamentos da doutrina espírita, porque todos nós sabemos que a doutrina muitas vezes ela é divulgada de maneira equivocada, reforçando, a visão de que nós temos dogmas, de que nós temos rituais, de que nós temos, enfim, práticas que são totalmente alheias à doutrina que a gente segue. E aqui nesse livro ele nos oferece os esclarecimentos, a respeito disso tudo. Então, aqueles que desejarem levar para um amigo, para um parente, para si próprio, para poder entender um pouquinho mais a respeito da doutrina de forma coerente, fiquem à vontade para retirar o seu livro ali na mesa, próximo à porta da saída. Outro recado é a respeito da pintura mediúnica que vai acontecer aqui nessa casa no dia 26 de abril, às 20 horas, nós vamos receber aqui a médium Eunice, da cidade de Iporã, em Goiás. Para quem ainda não a conhece, ela já esteve algumas vezes aqui em Piracicaba, em algumas casas espíritas, e esse trabalho que ela realiza é totalmente voltado para a manutenção do Seara de Luz, que é uma entidade que acolhe pessoas idosas, acolhe pessoas com deficiências mentais e físicas, e acolhe de forma global, com alimentação, medicamento, vestuário, enfermagem, fisioterapia, enfim, tudo o que essas pessoas necessitam. Então, ela viaja pelo Brasil, pelos centros espíritas, levando esse trabalho que ela faz através da pintura mediúnica, e com esses recursos ela mantém essa obra tão bonita. Então, nós convidamos a todos a virem prestigiar a Eunice, virem prestigiar essa noite que vai ser de muito amor. Quem já participou sabe que o ambiente onde isso está sendo realizado fica bastante transformado, é possível sentir os fluidos da espiritualidade, além do espetáculo que é ver obras maravilhosas de pintores famosos como Monet, Renoir, Tarsila do Amaral, sendo produzidos em menos de 10 minutos, através apenas dos dedos. Ela não usa pincel, ela usa apenas os dedos. Então é um espetáculo muito bonito e com a oportunidade da gente colaborar. Além disso, ela nos pediu que se nós pudéssemos fazer uma arrecadação de chinelos tipo Havaiana, para que eles possam levar para lá, que eles usam muito, os idosos, todas as pessoas que estão lá no Seara de Luz, na Colônia Renascer, na verdade. Seara de Luz é o nome do centro espírita e o nome da obra é Colônia Renascer. Então, aqueles que puderem, só irem trazendo aqui para a gente, que no dia 26 nós faremos a entrega. E por último, mas não menos importante, hoje nós damos start na nossa próxima promoção aqui da casa. Como a gente pede, gente? Mas assim, como eu disse outro dia, não me envergonho mais de solicitar auxílio, porque tudo que nós pedimos é para ser revertido em favor do próximo. Então não há vergonha nisso, Como dizia minha mãe, vergonha é roubar e não poder carregar. Não é o nosso caso. Então, nós vamos dar start na nossa campanha do Yakisoba. Já é o nosso terceiro Yakisoba, Juca? É a terceira edição do nosso Yakisoba. Quem já teve a oportunidade de saboreá-lo sabe da qualidade, sabe do amor com que ele é feito, e quem frequenta a casa sabe da necessidade que nós estamos passando, pois nós estamos com uma reforma em andamento, da nossa sede própria. Então nós precisamos angariar recursos, e a forma que a gente encontra é essa, oferecendo coisas gostosas para vocês saborearem,
Em troca, vocês nos dão os recursos para a gente continuar andando. Então, vai ser no dia 1º de maio, um domingo. Esse yakisoba a gente poderia, né, até colocar o slogan de cozinha quem quer no domingo, né, porque se não quiser é só vir buscar o seu yakisoba. Nós temos 2 versões, o com o frango e sem frango, que seria o vegetariano, tá? Então o preço é R$ 45,00, servindo muito bem servido 2 pessoas, e se forem 3 que não comam muito, até dá, porque é 1,1 kg de yakisoba com a marmita até a tampa, tá? Bem cheinha, não é vai com chorinho, com chorão, então não tem perigo de passar fome no domingo, não. Nós não estamos ainda com os talões em mãos, mas quem quiser já deixar o seu reservado, é só falar com os trabalhadores da casa, eu, Adilson, Socorro, Rodrigo, Valéria, Rose, Juca, Rafael, Érica, então estamos todos aí apostos para oferecer para vocês um yakisoba de qualidade. Então, dito isso, vendendo nossos peixes aqui, vamos dar início à nossa tarefa da noite, que é de suma importância, que é a explanação, onde o nosso companheiro vai nos trazer, né, o tema da noite, a tristeza, na hora da tristeza, né? Na hora da tristeza, o Rogério vai falar para a gente, e quem não tem, né, momentos de tristeza, né? Todos nós passamos por eles, todos nós invariavelmente temos situações que nos colocam nessa onda, né? Mas a doutrina espírita, como sempre, também tem informações que nos ajudam a superar esses momentos. E é isso que ele vai falar para a gente hoje. Então vamos elevar o nosso pensamento juntos, vamos fazer as nossas vibrações unidas para que a espiritualidade possa trabalhar aqui da forma que já foi planejado por eles, para que todos nós possamos receber os benefícios que aqui viemos buscar, e para isso que nós possamos harmonizar o nosso pensamento, o nosso coração, as nossas emoções e as nossas energias, e que cada um de nós, ao retornar aos seus lares hoje, leve consigo os bons fluidos que aqui recebeu e as palavras que vão também ser proferidas pelo nosso amigo e que com certeza serão muito construtivas na nossa existência. Que assim seja. Rogério. É sempre motivo de muita alegria, mais uma vez, estarmos aqui juntos para pensar, refletir, avaliar nossa vida, verificar aquilo que tem coerência para que abracemos o ideal com vontade e certeza de caminhar. Com essa primeira alegria que eu diria inicialmente expressada, eu deixo, antes de mais nada, o meu agradecimento a todos vocês que tiraram esse tempinho num dia a dia tão corrido que todos levamos, para que a gente pudesse estar aqui, por vontade própria, analisando isso que é o mais importante para todos nós, a nossa vida. E essa seriedade nos leva a compreender também que é muito apropriado que agradeçamos juntos aquele que é o nosso Criador, conhecido como Deus, Inteligência Suprema, chamem-no como quiser, mas agradeçam pela possibilidade de reconhecer-se espírita nesse momento, e reconhecer que cada um de nós pode dar os seus passos por conta própria, pelo caminho que melhor quiser escolher. É a possibilidade única que temos na vida neste momento. E agradecendo também, não porque, esse presente maior que Deus nos deu, conhecido como livre-arbítrio, e para alguns de nós talvez seja até um certo motivo de preocupação, justamente porque a doutrina espírita, uma doutrina que não nos promete nada, mas nos garante a sensação de dever cumprido, se abraçarmos um ideal com certeza, é o que nos dá a certeza de futuro. Mas quem sabe alguns de nós ainda esteja a fraquejar, justamente porque é uma doutrina que nos dá a responsabilidade pelos nossos próprios atos, pelos caminhos que cada um de nós escolher. E reconhecemos assim que a colheita será correspondente aos nossos acertos ou os deslizes que tivermos durante a nossa caminhada.
E dessa maneira eu convido a todos para que pensemos juntos na temática da noite, na hora da tristeza. E não nos precipitemos por tentar compreender que talvez seja o momento de chorarmos um pouco, de ficarmos tristes, porque talvez necessário seja um momento de reflexão que nos leve a entender não somente a tristeza e a sua função em nossa vida, mas a tristeza e o seu oposto, porque para todos nós compreender a tristeza também é essencial que compreendamos os momentos de alegria os quais todos temos na nossa vida e nas escolhas que fazemos. E dessa maneira tentaremos, meio que minimamente, tentar compreender não somente as nossas escolhas e suas consequências na vida que temos, mas como espíritas, religiosos, simpatizantes do espiritismo, ou até mesmo curiosos sobre o significado dessa doutrina maravilhosa, teremos a oportunidade de contextualizar a nossa vida com situações nas quais Jesus teria vivido a seu tempo, já que é essencial para nós que observamos o significado do Evangelho em nossa vida, tentarmos trazê-lo para a modernidade, traduzindo-lo, trazendo uma contextualização que tenha maior significado para aquilo que escolhemos e queremos tomar como um rumo apropriado na nossa vida. Dessa maneira, inicio com uma pequena passagem contida no Evangelho de Lucas, a trazer para a nossa reflexão Simeão, um velho, sábio, idoso, que sabia, dentro da sua doutrina atual, o judaísmo, que haveria de um dia reconhecer a chegada de um Messias, há muito tempo prometido. Não sabia ao certo a que momento na sua própria vida encontraria aquele que seria conhecido como criança divina, alguém que viesse ao seio da humanidade, a vestir-se com um corpo de carne, porém trazendo os ensinamentos para a humanidade que tanto necessitava de um momento de esclarecimento, tão apropriado quanto atualmente nós a procurar um destino, uma bússola ou um caminho a seguir. E Simeão questionava-se frequentemente sobre o significado não somente de sua vida, mas como poderia ele, já quase na direção do túmulo, reconhecer em vida, se tivesse esse prazer, da criança que poderia conhecer como o Cristo prometido. E num dado momento teria encontrado esta criança e segurou-a no colo. Percebeu que estava segurando naquele momento aquele que seria o Messias prometido. E as indagações que havia feito durante sua vida toda voltaram à tona nos seus questionamentos. Teria se perguntado, meio que tentando dirigir um questionamento a uma criança que ainda não poderia falar: ó criança divina, por que não se vestiu da túnica imperial? Como não nasceste junto ao Império Romano para poder transitar sobre todas as faixas econômicas contidas na nossa sociedade? Por que é que não se vestiu como um doutor da lei, para poder aclimatar o seu aprendizado e passar para todas as massas aquilo que seria a verdade contida como a verdade de Deus? Ó criança divina, por que não nasceu na classe dos gladiadores, a poder transitar por meio dos espetáculos e trazer para toda a humanidade o que seria a verdade de Deus? E nesses questionamentos que trazia dentro de sua própria cabeça, através de suas experiências e daquilo que cria, não obteve uma resposta naquele momento. Porém a criança fez um gesto muito inesperado para aquele que estava querendo uma resposta naquele momento, bateu-lhe no peito. Ele não entendeu o significado desta atitude, porém o tempo foi passando e ele não teve essa resposta durante sua própria vida e morreu como todo mundo que nasce nesta terra, destinado àquele único mal irremediável, a morte. Chegou o dia da morte de Simeão, porém acredito eu neste momento que Simeão não havia ficado sem a resposta no momento das suas indagações, ao perceber que aquela criança havia respondido à sua maneira. Bateu-lhe no peito,
justamente porque o seu objetivo não era vir para o seio da humanidade no meio da opulência, no meio do império, ou quem sabe no sinédrio, para poder revolucionar através das leis que lá continham. Porém, a sua resposta a bater-lhe no peito, para que ele reconhecesse que a função de Jesus, naquele momento, a criança na qual ele segurou, era poder habitar todo o coração da humanidade, justamente pelo seu comportamento, por aquilo que cria, mas muito mais também por aquilo que fazia e tentava se expressar por meio da sua vivência e da sua compreensão. E todos nós, o que temos a ver com uma passagem como essa? Ao nos indagar também, com nossas dúvidas, nossas complicações, nossas dificuldades, estamos a pensar diariamente, semanalmente, mensalmente e até por décadas: onde estará Jesus na minha vida? Nós que apenas pensamos nele como alguém que tenha ficado na história, numa história um tanto quanto passada 2000 anos atrás. E todos nesses questionamentos tentamos colocar mais ou menos a nossa vida num paralelo que nos leve a buscar a chamada felicidade, por meio das coleções de alegria que todos teremos na vida, por momentos gostosos, momentos felizes. Mas parece-nos também até um contrassenso que a nossa vida seja praticamente permeada de uma coleção de momentos infelizes, que nos leve a antever que parece que todos vivemos uma situação de tristeza interna, com momentos muito pouco esporádicos conhecidos como momentos alegres. E evidentemente nós fazemos um contexto não somente com a vida micro que todos levamos, mas também o contexto macro do mundo em que habitamos. Assim paramos para pensar e até nos vemos como surpreendidos ao nos questionar como é que no século 21 ainda a humanidade é capaz de antever a possibilidade da execução de uma guerra convencional num país um tanto quanto distante, conhecido como o Oriente, na Ásia. E nós estamos a nos perguntar como pode a criatura humana ainda exercer aquele poder ou a ganância do poder para poder ter seus objetivos deste mundo material atendidos. Quantas pessoas não saíram das suas próprias casas por vontade própria? Não, mas também fugindo de uma guerra que não pediram e não aceitaram. E nós estamos aqui a nos questionar, comparando o sofrimento de criaturas semelhantes a nós com os nossos sofrimentos que, se colocarmos na balança, são um tanto quanto menores quanto dessas criaturas além-mar. E estamos aqui a pensar e avaliar a nossa vida, porém, dando valor e colocando como uma bandeira do nosso caminho a tristeza como guia da nossa vida. E nesse pensamento tentamos até buscar, quem sabe, um consolo, uma busca de um centro espírita que nos leve a avaliar um pouco mais apropriadamente como sair da tristeza ou o buraco no qual nos encontramos. Uma sensação que nos faz pensar na possibilidade de compreender o ensinamento de Cristo e quem sabe até no momento de alegria encontrar um pouco de consolo. E nessa tentativa de encontrar aquilo conhecido como consolo para nossas vidas, miramos evidentemente naquele que é o nosso modelo, e não escapou a Kardec, na compreensão através da pergunta 625 de O Livro dos Espíritos: qual o ser mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia? E a resposta que advém desta pergunta: Jesus. E para nós que estamos tão acostumados a transformar as perguntas e as respostas das nossas vidas num contexto que nos leve a uma certa conveniência, numa resposta como essa percebemos que não é possível transformar a pergunta como gostaríamos que ela fosse encaixada na nossa própria vida, e compreender que cada um de nós necessita de tomar Jesus como sua própria bússola é uma questão essencial para a nossa própria vida. É verdade que é muito difícil compreender a nossa própria vida mirando naquele que é a perfeição. Imperfeitos que somos, difíceis que somos na nossa vida de convivência e até de relacionamento. Mas mirar em Cristo é um objetivo final.
mas poderíamos até descer um pouco o degrau para tentar mirar naqueles que se comportaram em vida como uma pessoa que soube guiar seus passos muito mais apropriadamente do que nós, através da sua rota mirando Jesus. E aí paramos para pensar em exemplos práticos que trazem-nos a vida, uma certa avaliação e um contexto de melhora de entendimento. Por exemplo, Chico Xavier, um ser humano cuja bondade ainda, para mim, por meio da racionalidade, me escapa. Difícil de compreender como um ser humano como aquele, dentro do Espiritismo, já que esse é o exemplo, pode se comportar com uma bondade tão difícil de se entender e de se compreender. E todos nós aqui, por meio da nossa racionalidade, diríamos com total certeza que o melhor para a humanidade é ser gentil, é ser bacana, é ser legal. Mas quantos de nós toma esse caminho e procura pagar o preço que ele exige? Porém, Chico Xavier é um desses. Mas poderíamos trazer até outros exemplos que não estão dentro do Espiritismo. Por exemplo, Mahatma Gandhi, alguém que deu a sua própria vida na libertação de um povo que se encontrava sob o jugo do Império Britânico. Porém ele, sem disparar um único tiro, dedicou a sua vida nessa libertação, pagou um preço com a sua própria vida, porém atingiu seu objetivo, porque doou-se como alguém que compreendia que sua vida seria através da doação para um ideal. Mas teríamos também outro exemplo, também fora do Espiritismo, Martin Luther King Jr., alguém que dedicou a sua vida para poder ajudar aqueles que tinham a pigmentação da sua pele um pouco mais escura nos Estados Unidos, através de um sistema de apartheid que lhe causou revolta e uma vontade de mudança, e dedicou a sua vida também, pagou da mesma forma que Gandhi, para que aqueles que lá viviam pudessem ter um pouco mais de dignidade. E nós aqui começamos a fazer contextualizações com nossa própria vida, o que cada um de nós está fazendo, porque obviamente a tristeza faz parte do nosso contexto de entendimento sobre se vivemos aquilo que gostaríamos ou não, se passamos pelas situações que desejamos ou não, se atingimos as metas que nos impomos ou não. E dessa maneira, nessa coleção de frustrações, dificuldades e complicações que fazem parte natural dos desafios da vida de todos nós, vamos inoculando dentro da nossa própria alma uma pitada de tristeza ou de alegria, dependendo do nosso grau ou do nosso nível de entendimento. Mas já que estávamos todos aqui pensando e falando sobre Jesus, é importante que tentemos compreender não somente a síntese do seu pensamento, mas também algumas das palavras nas quais ele dizia a seu tempo. Jesus, sintetizando seu pensamento, poderia ser traduzido na seguinte frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E para nós já é um pepino danado tentar entender uma frase como essa. Primeiro porque nós pensamos em algo um tanto quanto etéreo para tentar entender o significado de se amar a Deus. Mas também poderíamos tentar compreender a própria palavra amor, porque o ensinamento de Cristo, em essência, é sintetizado na lei de amor. Mas amar, para alguns de nós, seria, de repente, ter alguém para chamar de seu. Outros diriam, amar alguém é ter alguém para morrer de ciúmes. Outros então diriam encontrar alguém numa noite, numa balada, muito doido e passar uma noite de amor. Todos utilizamos a mesma palavra, em contextos diferentes que dependem do nosso entendimento, da nossa experiência, da bagagem que trazemos dentro do nosso coração e do nosso peito. Assim, todos os significados das coisas dependem dos nossos filtros. E para entender não somente a síntese do pensamento de Cristo, é necessário que entendamos algumas das frases que ele teria dito. E poderíamos trazer até do Evangelho de João, também uma das passagens, capítulo 16, versículo 36. A Jesus também asseverar que no mundo só tereis aflições, porém tende bom ânimo, pois eu venci o mundo.
E para nós também dá uma certa complicação na alma tentar entender uma passagem numa frase como essa. No mundo só tereis aflições. No primeiro momento a gente até se desespera. Então quer dizer que nada de bom vai ter. Não é bem por aí. Mas a dificuldade fará parte da vida de todos nós que pisamos nesta terra, conhecida como um mundo de provas e de expiações. Justamente é um mundo de provas e de expiações porque criaturas complicadas, difíceis e ainda calcadas no erro para a sua própria existência, necessitem de acumular experiências que purifiquem a sua própria vivência. Aqui estamos nós, passando as nossas dificuldades, topando com gente chata, lidando com pessoas que às vezes trazem para o nosso próprio caminho dificuldades e complicações, mas passar a entender, por meio da racionalidade, que isso faz parte da nossa própria vida, é um primeiro passo que nos dá uma certa alegria perante a tristeza ou o acúmulo das tristezas que fazem parte desses encontros. Assim passamos também a tentar compreender o segundo passo, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E a gente tenta entender qual o significado de se viver no mundo tão complicado como esse e ainda vencê-lo. Compreender qual o papel de cada um de nós nesta vida. E de repente, nesse momento exato, alguém aí está a se perguntar: qual a minha missão? Qual a minha função na terra? O que devo eu fazer? E torna-se até um tanto quanto desesperador, permitam-me o comentário. Nós pensarmos que o tempo vai passando, décadas atrás de décadas, depois dos 18 anos, cada piscada vem uns 10 anos nas costas, e a gente olha no espelho e de repente se dá conta de que os cabelos brancos já vieram, e de repente nem cabelos temos, e o tempo vai passando, e o desespero apenas se acumula, perante a tristeza ou a coleção de situações infelizes e tristes que vamos colecionando na vida, sem compreender a mensagem essencial para todos nós. Qual a nossa função? Quanto de amor cada um de nós põe na sua própria vida? E por isso mesmo, pela falta de compreensão, ainda vivemos numa atmosfera um tanto quanto tristes. E poderíamos até observar que um exemplo prático disso é que a humanidade toda, mesmo com todas as facilidades, a internet, o iFood, o Uber, tudo que facilitou a nossa vida de uma maneira sem igual, nunca estivemos tão doentes das doenças psicológicas. Nunca a humanidade esteve tão depressiva, ansiosa, problemática, síndromes psicossociais e todas essas situações que levam não somente nós a uma situação de tristeza, mas também familiares, amigos e situações que podemos reconhecer bastando um pouco de reflexão. Mas Jesus também, na sua própria sabedoria, tentou nos ensinar como bem viver, e nós dessa maneira tentamos compreender qual o paralelo que cada um de nós deve fazer na vida em que está vivendo. E evidentemente, nós que temos o nosso dia a dia, também podemos escolher por conta própria a religião na qual cada um de nós gostaria de abraçar. E felizmente é poder reconhecer e compreender que a escolha do Espiritismo em si é uma escolha racional que nos leva a um tanto quanto de compreensão dos mecanismos da vida. E por consequência, um entendimento um pouco mais feliz da própria vida. Porque evidentemente, todos estamos trilhando neste mundo o nosso caminho, mas também compreendendo que somos construtores do nosso futuro. E se hoje está ruim, e eu diria que está ruim não somente para vocês, mas para mim também, a nossa vida será melhor à medida em que a gente passe a compreender que toda a caminhada de 1 milhão de quilômetros é necessário o primeiro passo. E feliz de nós que estamos aqui escolhendo estar aqui para tentar compreender um pouco mais do significado dos mecanismos da vida e da lei de amor. Mas não somente um entendimento que não tem uma aplicação prática na nossa vida, mas algo que nos leve a praticar o Espiritismo, porque não é muito pouco tempo atrás, alguns de nós, como pessoas do interior, abraçávamos uma outra doutrina religiosa muito comum em cidades do interior. E também era muito comum ouvir, em situações como essas,
Ah, eu sou, e falava o nome da religião, não praticante. E hoje parece-nos até um certo contrassenso, porque o Espiritismo em si, como uma doutrina racional, filosófica de consequências religiosas, nos leva ao entendimento de que o mais importante na nossa vida é praticar. E praticar justamente porque passamos a entender que, como copartícipes do mundo, das criações de Deus, todos estamos aqui para fazer alguma coisa, porque se não fosse para fazer, nem aqui estaríamos. Ai, mas dá muito trabalho. De repente alguém está a pensar e avaliar a sua própria vida. E de repente também olhamos para o lado e observamos que o mundo está mais ou menos virado de perna para o ar. E é outra verdade, porque a criatura humana já se encontra um tanto quanto perdida. Talvez alguma coisa parecida com as previsões contidas no Evangelho. Aquelas situações que nos levam a um mal tão grande, em que a gente passe a acordar e compreender que é melhor melhorar, porque do jeito que está, não pode continuar. E a nossa vida vai se desenrolando, e nós vamos pensando, mas poxa vida, como posso eu ter bom ânimo, já que Jesus teria dito isso numa das suas frases, num mundo tão complicado, tão difícil e tão problemático. E aí a gente para pensar como cada um de nós procede, não somente se perguntando na vinda do centro espírita, a se perguntar qual a minha missão, para onde devo ir, o que posso fazer de diferente neste mundo. Mas alguns de nós até se reconhecem, ou pensa que ser espírita é uma atividade a ser praticada e feita semanalmente, para se tomar passe, para se tomar água fluidificada, e não compreende que o mais importante dentro do espiritismo é o estudo, é a atividade e é a vontade de servir. Nesse momento nós nos deparamos com alguns contextos que nos fazem, de repente, sair do encaixe perfeito que seria o encaixe dado no Evangelho bem vivido. Porque viver o Evangelho dentro do Espiritismo é compreender para cada um de nós a nossa função ou o que cada um de nós deve fazer. E nós passamos a tentar compreender não somente isso, só que viver nesse mundo que todos vivemos é extremamente complicado. E assim eu faço uma pequena pausa, para que não fique apenas numa filosofia, numas elucubrações que nada tem a ver com a nossa vida ou com aquilo que praticamos. E eu conto sempre assim, alguns casos que são pessoais, porque casos pessoais também servem de exemplificação, não somente para quem está falando, como para quem está escutando. E eu faço uma pequena pausa para isso. Eu tenho uma colega que ela me sabe espírita, sabe que eu sou espírita, e às vezes a vida dessa colega entra numas posições meio complicadas, como todas as nossas vidas, dificuldades, complicações que levam ela a tentar pedir socorro por mais próximo. E como sabe que eu sou espírita, tem meu telefone, e às vezes ela dá uma ligada para mim. Só que é aquela pessoa que a gente logo vê, porque o smartphone hoje é tão moderno, que a gente identifica na ligação, e a primeira palavra não é alô, né? É Pai Nosso que estás nos céus. E a segunda é santificado seja o vosso nome. E eu acho até que vocês já sabem a conversa antes mesmo de eu contar. Mas na ligação é uma coisa muito engraçada, porque opa, tudo bem, tudo legal, uma maravilha. E o papo vai, como todo bom piracicabano que conversa bastante, e a conversa se desenrola. E de repente logo vem a bomba. Olha, minha vida está de cabeça para baixo, de pernas para o ar. E eu queria saber, você que é espírita, você tem que me dar uma informação que eu preciso hoje e agora, se possível. E pode ser o dia da semana que for. Você precisa me falar para hoje um lugar que tem uma casa espírita que tem um passe bom. E eu fiquei a pensar, o que seria um passe bom? E eu às vezes sou um pouco meio sarrista. E eu falo, mas o que é um passe bom? Eu dou a oportunidade para a pessoa se explicar. E ela, assim, eu quero ir para um lugar que tem um passe forte. Mas um passe forte, assim, com um passista musculoso, de academia, meio marombado. Ela, não é disso que eu estou falando. Um passe forte é aquele assim que limpa tudo, deixa a gente assim, zerado. Eu estou precisando, porque minha semana foi uma semana de cão.
E aí eu parei para pensar, poxa vida, será que eu explico, eu começo a explicar o significado do passe, como é, a fluidoterapia, ela ir com o coração aberto para receber ajuda, de que é portadora de necessidade, mas também de merecimento. E aí eu pensei, poxa vida, eu vou começar a falar, vai uma palestra. E como o dia de trabalho também às vezes é complicado, é corrido, a gente logo tenta dar uma resumida. E fala assim, olha, mas vá para qualquer casa, todas funcionam bem, tudo é muito legal, vá, mas vá de coração aberto, mas antes, vá na palestra. E logo eu escutei, mas palestra demora muito, eu quero um negócio meio rápido, que logo cure, que dê garantia para a nossa semana funcionar. E se ficar ainda mais ou menos ruim, eu volto na outra. E é batata, porque uma semana passa e logo vem de novo, ligação Pai Nosso que estás nos céus. E a nossa vida é mais ou menos assim, porque todos passamos a tentar compreender a nossa vida através dos nossos comportamentos, porque evidentemente, a cada um conforme as suas obras. Pensemos como a lógica do Espiritismo nos dá uma sensação de liberdade e felicidade imensas, apenas pelo conhecimento. Nós passamos a compreender que mesmo que as dificuldades cheguem na nossa vida, as complicações façam parte, as aporrinhações sejam diárias, a gente passa a ser feliz. Porque compreende que está fazendo aquilo que deve, porque compreende que o mais importante dentro da vida é servir. Mas até chegar nesse momento, para entender que a gente tem que servir, nós que somos acostumados com a ociosidade e o descanso, é muito complicado. Mas a vida é a vida, e independente do que eu esteja falando aqui, cada um está avaliando a sua vida, as suas necessidades, as suas dores, aquilo que passa, mas também, se assim permitir, avaliando as suas escolhas como sacrificiais que as têm. E poderíamos citar as escolhas sacrificiais que não fiquem apenas dentro de um contexto religioso, espiritual, mas alguns de nós dedicam a sua vida a ensinar crianças, as professoras que deveriam de ser muito mais valorizadas do que são hoje na nossa sociedade, a ensinar aquelas crianças que são verdadeiros espíritos saídos diretamente do umbral para a sala de aula. Essas pessoas que dedicam as suas vidas a cuidarem de idosos, aqueles que dedicam a sua vida a cuidar dos filhos dos outros, as pessoas que cozinham para as outras, que varrem as nossas ruas, as deixam limpas e muitas das vezes passam como se fossem pessoas despercebidas. Tantas pessoas invisíveis dentro do nosso contexto de vida, que para nós, se pararmos para pensar, são pessoas essenciais. E a gente nem percebe o quão importantes são na nossa própria vida. Mas também, alguém aí talvez esteja a se perguntar que esta frase de Jesus, na qual pronunciei logo anteriormente, mas tem de bom ânimo. E alguém aí está a se falar, tenho certeza absoluta. É que você não conhece o marido que eu tenho dentro de casa. Era para ele ter vindo na palestra escutar isso. Não. Tudo está certo, caminhando corretamente, e cada um de nós necessita de se entender. E se o nosso momento de lucidez chegou agora, esse é o momento para nós, para que possamos dar a mão para aqueles que ainda encontram-se na retaguarda, que ainda não entenderam, que ainda não querem, que ainda acham que não vale a pena. E nós que passamos a tentar entender os contextos da própria vida que nos cerca, é importante que nós tenhamos maturidade para abraçar, às vezes, compromissos que, na maioria das vezes, a gente passou a fugir, porque dá trabalho, porque cansa, porque dá dor de cabeça, e essa é a nossa vida. Mas pensemos no nosso comportamento, já que falamos dos passes que buscamos dentro do centro espírita, às vezes com uma vontade intérmina de receber, quem sabe, um remédio salutar para a nossa alma tão aflita, mas não paramos para compreender que o mais importante é o tipo de comportamento que temos. Ou pensemos erradamente que os espíritos celestiais, aqueles que movem a humanidade por meio da esperança, trarão remédios para corações totalmente amargos, que não compreendem o significado de sua própria postura na vida. E nesse momento nós contextualizamos o significado da tristeza e da alegria, compreendendo que
O entendimento do que é uma situação triste ou uma situação alegre depende do nosso nível de maturidade ou nossa forma de compreensão das coisas. E entender que cada um de nós está num contexto problemático por um motivo educacional é essencial para que a gente passe a ficar um pouco mais alegre. Nossa, poxa vida, eu tenho uma pessoa difícil dentro de casa, o exemplo do marido. Mas alguns de nós podem ir até um pouco mais além. Poxa vida, meu marido é uma beleza, não tenho problema com ele, está tudo garantido. Mas você não sabe os pais que eu tenho. Porque marido a gente até resolve mais ou menos, né? Se está meio ruim o clima, está complicado, a gente não sabe mais ou menos como ajeitar as coisas, a gente fala, ó, cada um para o seu lado, amizade, está garantida, beijinho, tchau, tchau. E pais? Como é que arruma? Paciência, compreensão, satisfação de servir. Ai, mas é difícil demais, que meus pais são, pelo amor de Deus, difíceis, meu pai é rigoroso, é problemático, eu não posso falar qualquer coisa que ele já estoura. Às vezes é verdade. E aí a gente fala, eu vou no centro espírita e eu peço paciência. E depois que eu me tornei espírita, esse negócio de pedir paciência virou um negócio complicadíssimo. Justamente porque vou para o centro espírita, peço paciência, vou lá para fora, vejo meu carro numa fatalidade, 2 pneus furados. Parece até que alguém ouviu aqui, né? Dai-me paciência, eu já estou preparado, meu Deus. Ai, me prova nesse mundo de provas e de expiações a minha paciência. E a gente logo sai lá, 2 pneus furados. E claro que fala só coisa fraterna para o mundo, nós como bons espíritas. Tem outras casas que o pessoal fala os impropérios, mas aqui eu sei que não tem esse problema. E nós vamos vivendo muito fraternais, né? Como bons espíritas, certeza. Centro Espírita da Paulista só dá gente boa. E aí a nossa vida vai se processando, nós vamos vivendo aquela coisa maravilhosa que nos dá um certo sentido apropriado de como se bem viver. E é claro que viver a tristeza ou a alegria depende sempre do ponto de vista. E eu gostaria de trazer uma pequena história para que a gente possa também avaliar o ponto de vista com o qual cada um de nós põe um olhar na sua própria vida. Eu gostaria de falar uma pequena história de uma pessoa que passou pela terra, deixando pegadas luminosas. Alguém diferente, alguém que escolheu por meio do amor como cultivar o bem e como espalhar o bem. Mas eu não vou dizer o nome dessa pessoa agora, eu digo no final da história. Esse rapaz, ele era muito religioso, mas ele era presbiteriano, até mais ou menos uns 15 anos. Militava em outra religião e era muito dedicado, fazia até palestras. E o tempo foi passando e não é que esse rapaz conheceu um espírita. E conhecer um espírita por si só já é um negócio complicado para quem está em outra religião. Porque o espírita em si já se vê mais ou menos na obrigação de trazer essa pessoa para o centro espírita. Faz propaganda, vai lá, o espiritismo é legal, funciona, muda a nossa vida, a gente entende tudo, fica uma maravilha. E ele escutou tanta propaganda que falou, eu vou ter que ir. Não somente pela amizade, mas porque eu estou curioso sobre o que é e o que acontece nesse chamado centro espírita. Estava com 15 anos. Mocinho de tudo, porém curioso, com aquelas indagações internas que todos temos, pelas quais todos passamos. E esse rapaz um dia se permitiu. Foi no centro espírita, sentou lá nos últimos bancos e estava só com um olho no gato e um olho no peixe, tentando ver o que ia acontecer dentro do centro espírita. Não sabia o que ia acontecer naquele dia. Era muito recuado o tempo do século XX, mais ou menos lá na metade do século. E ele estava pensando que de repente iria haver um local no qual de repente baixariam os espíritos, subiriam outros, e até pensou de antemão que poderia estar a frequentar um aeroporto de espíritos. No seu questionamento interno, esperando que algum fenômeno muito diferente acontecesse, ele percebeu que naquele dia não somente era um local de preces e de repente uma pequena palestra para que as pessoas pudessem compreender o significado maior da vida, mas percebeu também que naquele tempo havia uma atividade que nesse momento, como bons espíritas, hoje já reconhecemos como inapropriadas. Aquelas mesas mediúnicas em que o povão e o público ficavam de um lado, esperando uma psicografia, uma mensagem desse lado de cá.
E os médiuns aqui, psicografando, trazendo mensagens e de repente lendo para aquelas pessoas que se encontravam na palestra, mensagens consoladoras, recados e até algum reconhecimento de alguém que já se foi. E nesse momento ele percebeu lá que a psicografia estava muito rápida para os médiuns que estavam lá. E de repente um dos médiuns pegou a carta. Aquele que psicografou, leu e estranhou. Observou que a carta que havia feito tinha algo de estranho. Ele não quis ler de antemão o que estava lá. Chamou o dirigente da mesa e lhe disse: olha, eu acho que eu fui alvo de algum espírito brincalhão, algum obsessor, e eu não vou ler essa carta. Ela está muito estranha para mim. E eu acho que vai ser motivo de riso e de complicações quando eu a ler. E deu para o dirigente do trabalho. O dirigente pegou, começou a ler, e agora eu faço uma pausa, porque eu vou contar uma pequena parte da história daquele rapaz que estava lá no fundo. Esse mocinho ainda que se questionava, queria saber questões mais profundas da vida. Ele fazia um negócio muito estranho na época em que era vivo. Tomava seu banho muito demorado, se asseava bem, ficava cheiroso, e de repente ele parava na frente do espelho depois de sair do banho. Ao parar na frente do espelho, ele observava e olhava. Quem reconhecer o super-herói que ele fala nesse momento, por favor, dê uma de que não reconhece, porque entregará a idade. E ele dizia, olhando para o espelho, porque era atlético, bonito: ei, Tarzan, tá bonito, hein, Tarzan? Passava a mão no peitoral, nos bíceps, nos ombros, e dizia para si: como você está bonito, Tarzan, olha que coisa maravilhosa. E todos os dias fazia isso. Ele continuava a fazer essa rotina, mas não sabia que naquele dia, voltando ao centro espírita, o recado era para ele. Voltando na nossa carta, o dirigente, a pegar e ler, tem um estalo na sua mente: leia, porque a pessoa que receber essa mensagem vai saber do que se trata. E ele logo pede desculpas, diz: olha, eu vou pedir desculpas já de antemão, porque a pessoa que receber essa mensagem vai entender. Se não estiver no palco também, aqui na palestra, eu já peço desculpa de antemão, e fomos resultado de uma certa brincadeira. Mas eu vou ler porque o espírito guia da casa disse que todas as cartas eram para ser lidas. E ele pegou a carta. Já que a pessoa vai identificar, guarde para ela: Tarzan, segura no cipó da esperança, porque você vai entrar na selva da dor. E a gente para, pelo menos nesse momento de lucidez, a pensar no nosso comportamento na nossa vida, né? Porque a gente que vai louco para o centro espírita, de repente querendo receber uma mensagem do guia, que ele fale um negócio para mim, para minha vida, para mudar, para minha vida ficar boa, já que está tudo ruim. Se a gente recebe um recadinho desse, a gente muda até de religião, né? Já vai para o lado aqui, né? Tem mais fácil. E aí a gente fala: poxa vida, um recado desse daí, Deus me livre. Eu não, né? Não vou mais perguntar não. Só vou para o centro espírita tomar passe mesmo. E aí a gente para pensar que o recebimento de uma mensagem como essa, às vezes pode alterar o curso da nossa vida. E às vezes até a balança na qual nós falamos: poxa vida, minha vida está cheia de tristeza, ou está cheia de alegria. Mas essa pessoa continuou a viver, praticar aquilo que seria o bem, e abraçou o espiritismo como doutrina da sua própria vida. Começou a viver o espiritismo com felicidade, independente de tudo o que passava. Mas também começou a ter umas dores nas articulações do corpo todo. Uma situação que o levou a uma certa condição de loucura, num primeiro momento até a utilizar bengalas para se locomover. Mas vivia feliz, falava: estou aqui vivo, a imortalidade existe, a reencarnação, pode ser que de repente tenha um contexto dentro da minha vida que eu não entendo, e que um dia eu saberei o que é. E sabe que num dado momento também, uma pequena fofoca, o doutor Fritz, aquele médico que cura todo mundo, disse para ele: olha, você é acometido de 3 doenças: cama, karma e calma.
E às vezes parece que todos nós temos um pouco disso, menos o da cama na nossa locomoção, mas um pouco de calma e karma todos carregamos dentro da alma e da nossa vida. E ele foi vivendo, mas não somente teve problemas nas articulações, de repente um problema no globo ocular. E ele foi ao médico tentar verificar, e por um momento de imperícia tornou-se cego de um dos olhos. Mas diriam até como desgraça que é pouco, nunca é bobagem. O tempo foi passando e o outro olho também ficou problemático. Mas ele carregava dentro da alma e da sua forma de viver e entender a vida, a alegria. E por isso mesmo, alguns de nós pensariam: poxa vida, se eu tivesse um encravado eu já estava triste, para a encarnação toda. E esse que estava vivendo uma situação muito mais complicada ainda trazia alegria e ainda pregava para as outras pessoas. Mas não uma pregação apenas de boca, mas de vivência, de alegria, de entusiasmo, porque abraçou o Espiritismo como um modo de entender a vida, e não apenas uma doutrina para se colocar um rótulo no seu peito ou na sua alma. E foi vivendo, e de repente o outro olho ficou com problema. Foi novamente ao médico, e de novo tornou-se cego dos dois olhos. E aí a gente para pensar: se algum de nós tivesse a possibilidade de se viver uma semana no escuro, sem enxergar, já seria um momento infernal para a nossa vida inteira. Ter de reaprender os sentidos, o entendimento da vida, e até andar e conversar e tatear e aprender as coisas. E essa vida continuou a ser vivida por esse que foi alguém que espalhou a alegria na vida. Mas também evoluiu aquela doença que seria das articulações. Tornou-se inicialmente tetraplégico, não podia mexer as pernas. Ele que gostava tanto de se mover e praticar o bem, indo para os lugares pregar o nome de Cristo. Mas também o tempo foi passando e as articulações tornaram-se impossibilitadas também no tronco, na parte superior, e tornou-se alguém tetraplégico. E por isso mesmo, uma das suas doenças começou a ser acometida de uma maneira um pouco mais intensa, a cama, e ficou prostrado e preso numa cama. Mas em nenhum momento da sua vida, mesmo cego e paralisado, deixou de utilizar aqueles recursos que tinha para praticar o bem, para trazer a alegria para aqueles que têm um problema desse tamanho perante o seu. E trouxe até o último momento da sua vida para a humanidade palavras que levaram as pessoas a compreender que a tristeza ou a alegria são faces de uma mesma moeda. Nós que vivemos na tristeza é apenas a compreensão de que estamos focados num momento que é temporário, algo que pode ser mudado para a alegria de um momento para o outro, apenas com o passo da compreensão de que Cristo precisa do nosso trabalho. E agora eu acabo com o suspense e digo o nome dessa pessoa: Jerônimo Mendonça. E quem não conhece, dá uma pesquisada no YouTube e vê quem é. O gigante deitado, alguém que se tornou espírita, mas que também dedicou a sua vida para o bem, para a alegria e para a felicidade das pessoas que o cercavam. Mesmo paralisado, mesmo cego, entendia qual era a sua função na terra e qual a necessidade que teria de trazer como o amor dentro dos seus passos, para a alegria de todas aquelas pessoas que um dia procuraram uma palavra de consolo. Assim, meus amigos, olha, conversar com gente bacana é um fenômeno também terrível, porque esse relógio corre e eu corro atrás dele. E dessa maneira eu vejo quanto tempo se passa falando com gente legal. Mas também me leva a pensar que esse final desse nosso bate-papo necessita de se acabar da mesma maneira que se iniciou, com aquele agradecimento pela possibilidade daqueles que se permitiram a pensar, a refletir, a avaliar a sua vida, mas também no momento de lucidez, pensar que vale a pena mudar, lembrar-se de que a tristeza é apenas algo temporário dentro da nossa vida, um momento de sacrifício, de complicação, que logo mais terá data de validade. E aí nós paramos para pensar que não apenas a vida é uma coleção de momentos difíceis, mas também de momentos de alegria que nos fazem rever que tudo dentro da nossa vida vale a pena, porque experiências como são nos valem para que possamos ser pessoas melhores no futuro, mais capacitadas, mais compreensivas e até, quem sabe, mais parecidas com o que Cristo esperava que cada um de nós fosse e se comportasse. E dessa maneira, eu faço votos de coração para que todos aí que estão pensando, refletindo e avaliando a sua vida, tenham a possibilidade de se permitir escolher.
escolher trilhar um caminho que até o momento apenas foi uma hipótese, que torne-se realidade aquele que acha que dentro do seu peito, da sua vontade, da sua consciência, já está a se responder, que vale a pena mudar, que vale a pena entregar-se para um ideal, que vale a pena servir e ser aquele que talvez vai fazer um futuro melhor e um mundo diferente, já que o mundo em si precisa de pessoas que creiam em coisas como essa, que abracem um ideal, que lutem para que o mundo seja melhor, e que a gente pare de esperar que o mundo melhore para que a gente dê o primeiro passo. E assim, com aquele coração cheio de felicidade, esse sentimento de gratidão, eu rogo a Deus para que numa próxima oportunidade estejamos juntos para pensar, refletir e quem sabe escolher com vontade própria e certeza de que vale a pena mudar. Que todos possamos colocar um pouco mais de alegria na nossa vida, lembrar que a tristeza é importante para nos fazer refletir de que alguma coisa não vai bem, mas também de que a nossa capacidade de mudar o mundo é proporcional à nossa vontade. Um grande beijo a todos e quem sabe até a próxima, numa nova oportunidade. Muito obrigado. Dessa maneira, é com muita felicidade que nós finalizamos a nossa reflexão, mas nos reconhecemos com um sentimento de gratidão no coração pela oportunidade de estarmos aqui. Estarmos aqui por conta própria, com a seriedade de colocar um tempo a investir na nossa vida, de colocar um tempo que vale a pena como um movimento de mudança no mundo que esperamos que seja melhor. Nós que estamos com essa vontade de que o mundo seja mais belo, que abramos o coração para as oportunidades que nos chegam, oportunidades de trabalho, oportunidades de serviço, em prol de um mundo melhor, e com essa vontade de agradecer não somente a Deus, mas a doutrina espírita por reconhecer que todos, como pessoas saudáveis, temos a oportunidade de ser aquele agente de transformação. Que Jesus possa nos abençoar nessa semana, com aquela bênção que nos leva a recarregar as baterias de todos nós, para que possamos encarar as próximas atividades, as dificuldades, as situações que nos advirão, mas também para que numa próxima oportunidade, encontros como esse possam fazer parte da nossa avaliação como pessoa, da nossa vontade de mudar o mundo e não somente esperar que as coisas mudem para que sejamos diferentes. Agradecemos assim a Deus e a Jesus por todas as oportunidades que nos são dadas. E quem sabe, numa próxima semana, estejamos prontos para novas reflexões e novas mudanças. Que Deus nos abençoe e até a próxima.